Opa, moçada, como vocês já sabem, passou a lei aí, 35% de álcool na gasolina vai ser permitido. Aqui nós não vamos chover no molhado, você já viu um monte de vídeo aí, todo mundo falando, que eu vou falar para vocês o que realmente dá para fazer, como vai afetar você, sua moto e sua moto 2 tempos principalmente. Então vamos lá. Bom, como você sabe, a legislação vai afetar a gasolina comum, tá? Comum e comum aditivada. Se você usar Podium, vai continuar com 25% de álcool, então você não vai ser afetado. Não precisa se preocupar. Se quiser, pode dar um joinha e sair aqui do vídeo. Beleza, assina o canal. Não se preocupe. Mas você que usa gasolina comum ou comum aditivada, a gente vai ter que bater um papo aqui para tirar algumas dúvidas e explicar o que dá para fazer e o que você deve se preocupar. E se a sua moto é flex, pode passar o vídeo, dar um joinha e também pode ir embora, porque não vai ter problema nenhum, não vai mudar nada. Se ela anda flex, 100% de álcool, ela não vai ter nenhum problema em se ajustar. Então vamos para a turma que tem moto aí a gasolina, moto importada, moto 2 tempos, tá? Moto que é feita para andar na gasolina. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui com uma que é ótima. O seu bolso vai ficar mais leve. Por quê? Porque com mais álcool a sua moto vai consumir mais. Então, você vai pagar a mesma coisa, não pensa que a gasolina vai diminuir de preço, e ela vai gastar mais, porque o álcool tem menos poder energético, então você vai começar a gastar mais combustível. Sua moto vai ficar mais gastona, não tem como escapar, tá ok? Então, primeira coisa, octanagem. O pessoal perguntou, vai aumentar a octanagem, tem mais álcool? Não, não vai. Eles vão simplesmente colocar uma gasolina de baixa octanagem, que é mais barata, com menos aditivos que não sejam o etanol, que não seja o álcool, e a gasolina vai ficar na mesma octanagem. Pode ganhar 1, 2 octanas? ROM? Pode ser, mas não espere isso, tá ok? E só para te avisar aqui que a gente está falando do que é permitido, né? Não estamos falando daquele posto sacana, picareta, que adultera o combustível. Outra coisa, sua mistura vai ficar pobre, tá? Empobrecer ainda mais a sua mistura. Então, se você tem uma moto carburada, você vai ter que regular ela, vai ter que enriquecer essa mistura, tá? Aumentar a giclê de baixa, aumentar a giclê de alta, talvez até mudar a agulha, porque é o que acontece? A estequiometria da gasolina pura, 14,7, tá? Álcool 9 para 1, tá? 14,7 para 1 na gasolina, 9 para 1 no álcool. Lógico que a gasolina que você já está usando com 27%, quem está assistindo o vídeo, tá? Já está em 13,3, ela vai baixar ainda mais, ela vai requerer ainda, né, uma quantidade maior de combustível para a mesma quantidade de ar. Então, se prepara para aumentar o seu giclê pelo menos 1 ponto aí no de alta e no de baixa, no mínimo, para sua moto continuar com a mistura adequada. Esse excesso de álcool ainda mais vai prejudicar a corrosão e etc. e desgaste? Provavelmente sim. Primeiro eu queria explicar uma coisa para quem não sabe, tá? Tem o álcool anidro, que é o que vai estar na gasolina, que tem mais ou menos 0,5, né, 0,5% de água, e o álcool hidratado, que tem até 5% de água. Esse álcool que vai é anidro, mas o álcool é higroscópico, ele puxa a água, então a sua gasolina vai durar mais, e se ela ficar armazenada por alguns dias ou semanas, ela vai começar a absorver a água, então ela traz água para o combustível. O álcool mesmo em si, ele não é oxidante corrosivo. É a água que vem, que ele puxa junto com o álcool que causa essa corrosão, tá? Essa oxidação. Então, vai aumentar. O álcool, ele é adstringente, tá? Ele não lubrifica. Então, isso também vai causar um desgaste maior das peças, das partes mecânicas, tá? Se você pegar um pouco de álcool, a gente passa álcool para desinfetar, para limpar a mão, ele seca rapidamente e bem seco. Se você passar a gasolina na mão, você vai ver que ela vai deixar um resíduo mais oleoso, porque a gasolina é a base de petróleo. Então, como os óleos, eles minerais, também a gasolina ajuda na lubrificação. O álcool tira a lubrificação, tá bom? Então, vai ter um desgaste maior de peça. A temperatura do seu motor provavelmente vai aumentar um pouco, porque o álcool queima, apesar dele retirar calor do intake na parte de admissão, ele faz o motor girar mais quente, tá ok? Então, você tem que saber que isso vai acontecer. Não se esqueça, como eu falei agora anteriormente, tem que ajustar a carburação, senão a sua moto vai rodar muito fina, vai
piorar ainda mais superaquecimento e problemas desse jeito, tá ok? Bom, moçada, e a minha dois tempos? O que eu vou fazer agora? Com esse monte de álcool, o meu óleo. Que óleo que eu uso? Então é o seguinte, o álcool não mistura legal com óleo, principalmente mineral. Tá? Então, usar óleo semissintético no mínimo, de preferência sintético, óleo sintético. Pode usar óleo de mamona, de rícino? Pode, desde que seja fabricado. Esse negócio de adicionar um óleo de rícino, você não tem um laboratório de química em casa, evita isso. Compra um óleo sintético, tá? Ou semissintético no mínimo. Ou se você quer um óleo de rícino, tem que comprar um óleo que já é feito por um fabricante, tá? Mas usa, no mínimo, eu que eu uso das minhas motos, eu uso 30 ml, tá? Por litro. Você pode, numa DT, numa moto de rua, numa RD 350, pode usar menos? Eu vou te falar. Se fosse minha, eu ia regular ela para 30 ml. Mas, na pior das hipóteses, ponha 20 ml de óleo 2 tempos, tá? Na sua moto. E ajuste o seu autolube se ela tiver com autolube. Mas não ande com menos que 20 ml com esse tipo de gasolina, que provavelmente não vai estar numa moto de corrida, não vai ser uma RM ou uma YZ, porque essas motos não aguentam a baixa octanagem, tá? Então é isso. Óleo semissintético, de preferência sintético, 100% sintético, e de 20 a 30 ml por litro, ok? Então é isso aí para o óleo. Ainda falando aqui da moto 2 tempos, moçada, não é só a parte de cima da lubrificação não, tá? Não se esqueça. Esse óleo lubrifica o virabrequim, os rolamentos ali da biela na parte de baixo, tá? Então, por isso que é importante você estar com uma lubrificação boa na sua moto. E a minha moto que é injetada, eu tenho que me preocupar? Olha, se você está usando a gasolina comum, você já está com 27%, com 35% de álcool, seus bicos injetores vão dar ainda mais problema. Que se você está andando com gasolina comum e a sua moto é injetada, você já deve ter sofrido. Isso vai ser para essas motos importadas, tá? De rua, tá? Que não devem, na minha opinião, não devem nem usar. Usa só pódio, tá? Se você tiver como usar pódio. Mas se você vai usar essa gasolina comum, você também vai ter problema com o bico injetor, tá ok? E mais uma coisa que talvez você sinta uma diferença vai ser em relação ao ponto de ignição. Mínimo, cara, mínimo. Não mexa muito nisso não se você não souber o que está fazendo. Mas o álcool, tá? O etanol, ele queima de uma maneira mais lenta. Então, ele pede um ponto de ignição um pouco mais avançado, tá ok? Se você já está com 27% da gasolina comum, você não deve notar muita diferença, tá ok? Mas se você notar, você pode também ter que dar uma adiantadinha, tá? Meio grau, tá? Para você ver se isso também não está causando um problema de queima, tá? Uma queima ineficiente na sua moto. Então, moçada, como eu falo para usar pódio, o problema é que tem muito lugar no interior, muito lugar que não tem pódio. Eu recomendo para você fazer o seguinte, tá? Se na sua região não tem pódio, você está no interior, você está num lugar mais afastado, deve ter um aeroportozinho ali local que você talvez consiga comprar gasolina de aviação, tá ok? Você não precisa usar 100% gasolina de aviação, mas se você jogar um meio a meio ali, você já, mesmo com a comum, você já vai estar com uma gasolina melhor, tá? Isso é se você não tem a opção da Podium, mas se você não tem e você tem uma moto, principalmente importada, acha lá no aeroporto, não deve ser legal, né? Assim, pela legislação, não sei se o pessoal pode comprar, mas como no interior, às vezes as coisas são um pouquinho mais diferentes, mais relaxadas, porque é uma cidade pequena, uma região menor, talvez você consiga comprar no aeroporto aí local gasolina de aviação 100 LL, que é low lead, tá? Com pouco chumbo, e aí você pode fazer uma mistura meio a meio, tá? E botar na sua moto. Principalmente se ela for 2 tempos, também é uma ótima. E se der para andar com ela só de aviação na sua 2 tempos de corrida lá no interior, tá? Onde você não tem um pódio, também vale a pena, tá ok? Então aí o pessoal vai perguntar, é melhor remover o álcool dessa gasolina? Não, não faça isso. Se você remover o álcool dessa gasolina, você vai acabar com uma gasolina sem álcool, mas de uma octanagem baixíssima, tá? Então não faça isso, vai te dar mais encrenca, você vai ter uma gasolina de baixa qualidade, baixa octanagem, vai dar problema na sua moto, vai dar detonação, vai dar... Não faça isso, tá ok? Então esquece, você vai ter que aprender a conviver com essa gasolina. Você pode misturar coisas nela, mas não remova o álcool que está misturado nessa gasolina. Tá ok?
Então, moçada, aí você vai perguntar, por que o governo brasileiro fez isso? É para salvar o ambiente? Vai ajudar com a poluição? Não, não vai. Não vai. Te enganaram, tá? Você que foi enganado, tá? É interesse político e econômico, como tudo. Tudo. É sempre isso. Mas eu não quero falar muito, porque meu canal não é de política, não é disso, mas não importa quem estiver falando para você que é uma boa, que a gasolina brasileira é ótima, que é ponta no mundo. Estão jogando uma balela. Quem está falando isso não sabe ou sabe o que está falando, mas está comprado. Tá ok? Para moto e carro que foi feito para andar gasolina não deve ter álcool. No máximo 10%, que traz alguns benefícios, tá? Porque o álcool serve como um bom aditivo para aumentar a octanagem, mas num limite, a 35% de jeito nenhum, tá bom? Então, moçada, para resumir, se der para usar Podium, use. Gasta mais para abastecer, mas economiza no conserto. Não tem Podium, tá no interior, tenta ver se você consegue fazer uma mistura com um pouco de gasolina de aviação, tá? Para melhorar a qualidade e reduzir a porcentagem de álcool que está na sua gasolina, tá? Não se esqueça de regular sua carburação, vai ter que enriquecer a moto. O álcool pede mais combustível em relação ao ar. Menos ar, mais combustível. Veja o ponto de ignição, mas com cuidado, tá? Se for o caso, se o motor estiver rodando muito mais quente, também dá uma olhada na temperatura da vela. Corrosão, não tem muito o que fazer, moçada. Se você está com 27%, já tem muita corrosão. E a corrosão não é do álcool em si, é da água que ele puxa. Então tenta colocar a gasolina na hora que você vai usar, para ela ficar menos no seu tanque, para ela deteriorar menos. Melhor você abastecer mais frequentemente essa gasolina ruim, essa gasolina com muito álcool, tá ok? Aqui é o resumo, o que realmente interessa, tá? E se alguém está falando que a gasolina é ótima, a gasolina é verde, só se for esse verde aqui que vai no bolso de alguém. Porque para você, consumidor, só prejuízo, tá? Vai ser bom para dono de oficina, né? Mas para você, não. Então, moçada, tenta seguir essas dicas. Não se esqueça, se for carburada, ajustar a carburação, tá? Se for injetada, veja se não tem que até regular um mapeamento da sua injeção, tá? Use de óleos bons, de lubrificação boa, porque ela vai precisar. Quanto mais álcool, maior o desgaste, menos lubrificação, tá? E você tem que fazer esses ajustes para compensar a estequiometria. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha, assina o canal. A gente se vê na próxima. Põe a sua pergunta aqui, tá? Não custa nada, o canal é sempre de graça para você. Um abraço.